gente sabe que o evento morte está presente na vida de todas as famílias, todo mundo convive com isso. E quando ocorre a morte de alguém, se essa pessoa tem algum patrimônio, tem que ser aberto um processo de inventário. Então acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre inventário, isso tem relevância prática na vida das pessoas. O que é inventário? Inventário é um processo judicial ou fora da justiça, no qual os herdeiros e o companheiro, ou o marido, ou a mulher da pessoa que faleceu, vão formalizar a divisão do patrimônio que foi deixado por aquela pessoa que faleceu. Isso é um inventário. E aí a gente sabe que existe o inventário judicial, o extrajudicial. O inventário extrajudicial, ele pode ocorrer desde que haja acordo entre o meeiro, né, que a gente chama da esposa, do marido, do companheiro, da companheira e os demais herdeiros. Havendo o acordo, você já tem um dos requisitos para poder fazer o inventário extrajudicial. Outro requisito importante, que também não pode haver, é incapazes. O que são os incapazes? São os menores de 18 anos, são aqueles que de maneira permanente ou transitória não podem expressar a sua vontade, né? Aqueles que se submetem a um processo de curatela, né? Os interditados, os ébrios eventuais, os viciados em tóxico e os pródigos. Esses são os incapazes. Quando na existência de pessoas que não possuem essa capacidade, você vai ser obrigado a fazer um inventário judicial. Então, voltando lá, o inventário extrajudicial a gente faz se a gente tem acordo e a gente faz se a gente não tem incapaz. Preenchidos esses dois requisitos, é iniciado um procedimento diretamente na Fazenda Estadual. Você apresenta seu plano de partilha, junta toda a documentação, a Fazenda Estadual faz uma avaliação dos imóveis, dos bens móveis, pode até haver dedução da dívida, dependendo da situação em concreto, e aí vai ser apurado o imposto de transmissão a ser pago. Quero falar também da possibilidade de testamento. Se houver um testamento por cumprir, a gente também não pode fazer o inventário extrajudicial, não é isso? A gente tem que fazer o judicial. Então, só completando o que você disse, para fazer o inventário extrajudicial tem que ter acordo entre as partes, não ter incapaz. Perfeito. E não haver testamento. Perfeito. Certo? Existe até a possibilidade de ter testamento, do juiz determinar o cumprimento do testamento e depois autorizar que o inventário seja feito extrajudicialmente. Mas, de qualquer maneira, prevalece aqueles dois requisitos que você colocou antes, ou seja, do acordo entre as partes e que não haja incapaz. Em relação aos impostos, a gente sabe que com o evento morte, infelizmente, as pessoas que ficaram, os herdeiros, vão ter que pagar o que eles chamam de imposto de transmissão em razão da morte, que é um imposto alto. Esse imposto a gente sabe que ele é estadual, cada estado fixa o valor que tem que ser pago. O estado do Rio, nos últimos anos, aumentou muito esse imposto. Então hoje, para vocês terem ideia, esse imposto começa com 4% sobre o valor deixado, sobre o patrimônio deixado pelo falecido, e ele vai aumentando à medida que o patrimônio do falecido também for crescendo. Então, essas faixas elas variam e o imposto pode chegar até 8% sobre o valor do patrimônio. Patrimônio deixado, isso é importante dizer, porque se a pessoa é casada pelo regime da comunhão de bens, 50% é do falecido e 50% pertencem ao meeiro, ou à meieira, né, ao marido ou à mulher que viveu, que está vivendo. Esses 50% aqui que vão ter a incidência do imposto. Então, esse percentual, que vai variar de 4% a 8%, esse percentual vai incidir sobre esses 50%. E, para finalizar o inventário, tem que se necessariamente pagar esse imposto, não tem jeito. Agora, a gente sabe também que o Estado, ele parcela esse imposto. A possibilidade de parcelamento é até 24 vezes.
mas sempre alertando que quando se parcela, você paga aí uma correção desse valor e paga também os juros, que a gente chama de juros compensatórios ou remuneratórios em razão desse parcelamento. Então, o falecimento, o evento morte, para quem deixa patrimônio, gera transtornos e gera despesas. E realizado esse pagamento, a gente ainda está falando do inventário extrajudicial, o procedimento é obter as certidões negativas, e aí a gente vai ter que ir nas fazendas, né, todas elas, estadual, federal, municipal, obter certidões para comprovar que aquela pessoa que faleceu não tem dívidas com o erário. Estando todas essas certidões negativas e também certidões de ações judiciais, né, tanto na Justiça Comum quanto federal, estando todas elas livres, vai ser apresentado a um cartório, né, de notas, e ele vai lavrar a escritura de inventário. Naquela escritura, ele vai pegar o plano de partilha que foi apresentado à Fazenda Estadual e vai fazer uma escritura registrando aquele plano de partilha e já estabelecendo que bem vai caber a que herdeiro ou ao cônjuge, companheiro sobrevivente. Aquele documento, ele é um documento hábil a você já levar no cartório para fazer a transferência de propriedade. Substitui o antigo formal de partilha do inventário judicial, que a gente ainda vai falar sobre ele. Mas o detalhe importante ao avaliar se você vai optar por um inventário extrajudicial é que nessa modalidade o pagamento de imposto é o primeiro ato a se fazer. É dar entrada no procedimento na Fazenda Estadual e já de imediato você já vai ter que enfrentar o pagamento desse imposto que o Walter falou, né, que é um valor alto, considerável realmente.